Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Esse é o Mata-Mata mais pedido dos últimos tempos, que é sobre os bancos, seus resultados, preço-alvo, e vocês vão entender direitinho por que o Bradesco caiu tanto, porque o Itaú foi bem e por que o Banco do Brasil está indo melhor aí. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like, isso é muito importante para a gente, compartilhar com seus amigos e conhecidos do WhatsApp e escrever um comentário aqui embaixo se você quer ganhar o livro na semana que vem, se você gostou, qual que é o próximo mata-mata que você quer. Ok, pessoal? Vamos para o mata-mata agora. Ok? Vamos lá. Então, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Antes de começar com os resultados, eu coloco só para lembrar a parte de governança corporativa, que alguns ainda não devem ter totalmente na cabeça. Vamos lá, o principal. Quem controla o Itaú é a família Setúbal e Moreira Salles. Eles têm 90% das ONs e controlam, portanto, o banco. No caso do Bradesco, é uma combinação de Fundação Bradesco, Família Aguiar e BBD Participações, onde tem executivos e ex-executivos do banco, controlam cerca de 71% das ONs. Já o Banco do Brasil, que é tudo ON, o governo federal controla 50,03%. Por que é importante isso daí? Para vocês entenderem quem que realmente manda nesses bancos e se você tem oportunidade de ficar do lado deles. Ficar do lado deles significa comprar as ONs. Free float, praticamente não tem free float das ONs do Itaú, é bem pequeno, 7,75%. Você até consegue comprar Itube 3, mas não é fácil. Já Bradesco tem mais liquidez nas ONs, porque tem 28,61% para o público comprar. E no Banco do Brasil, maior free float, 49,6%. Nível de governança é muito importante, o nível de governança. Itaú e Bradesco está no nível 1, Banco do Brasil está no novo mercado, mais um ponto para o Banco do Brasil e mais pontos para o Banco do Brasil no tag along, nas ONs 100% e já no Itaú e Bradesco 80%, ou seja, se o Itaú comprar o Bradesco comprar Itaú, fundir, você só recebe 80% nas ONs e nas PNs em relação ao controlador. No tag along, em Banco do Brasil, você tem 100%, você está vendo aqui na tabela à esquerda, ou seja, se tiver alguma venda de controle, que é muito pouco provável, você recebe 100%. No caso de Itaú ou Bradesco, eles também não estão à venda, mas caso tenha alguma coisa que dispare o tag along, você vai receber só 80%. Tirando a parte do controlador, o Banco do Brasil ganha nos outros quesitos. Entretanto, no controlador, ele é privado no Itaú e no Bradesco, ou seja, não tem interferência governamental. Já no Banco do Brasil, é a União e o governo que tiver na época. O governo Lula 3, o Lula já falou na campanha que ele gostaria que o Banco do Brasil tivesse uma atuação mais social e menos de mercado, ou seja, que ele deveria cobrar menos as taxas de juros e o serviço e emprestar mais. Isso daí provavelmente diminuiria a rentabilidade do banco. Esse risco, obviamente, você não tem no Itaú e no Bradesco. E todos os três estão no índice de sustentabilidade da B3, é importante, e os três têm ADR. Vamos agora aos resultados do terceiro trimestre. Resultado do terceiro trimestre, a gente vê aqui a margem financeira, que é o nome que se dá para a receita dos bancos quando ela faz negócios com clientes e com tesouraria, empresas. Ponto aqui para o Banco do Brasil, ele conseguiu um crescimento de quase 15% no terceiro TRI em relação ao segundo, ou seja, eu fiz bem
pertinho, eu não fiz em relação ao ano passado, senão o número fica muito grande. O Bradesco caiu na margem financeira com clientes, 0,5%, o Itaú subiu 5,6%. Portanto, ganhou o Banco do Brasil. Na margem com clientes, ganhou o Itaú. O Itaú teve 6,4% de crescimento. E já a margem com o mercado foi aí, começou a pegar o resultado do Bradesco. Vocês vão ver lá no final que o Bradesco é o único banco entre os três que teve queda de lucro no trimestre em relação ao segundo, e isso explica a queda das ações. Agora eu vou explicar para vocês da onde veio esse resultado menor do Bradesco. Ele começou com a margem com o mercado. O Bradesco perdeu nos negócios que ele faz com os bancos, perdeu 1,2 bilhões. E foi pior em quase 600 milhões em relação ao trimestre passado. Ele já tinha tido um número negativo de 600 milhões no segundo tri, agora piorou para 1 bilhão e 200 milhões. Enquanto, para vocês verem, a margem de mercado do Itaú foi 516 milhões e no caso do Banco do Brasil, 7 bilhões e meio. Então, esse é o ponto, é o primeiro ponto de preocupação do Bradesco. Vamos agora para a parte de serviços, seguros e previdência. Essa é a parte que não tem juros no meio. É realmente a parte de negócios que a gente chama de serviços. E pega seguro e previdência, que é um serviço. Olha o que aconteceu. O Banco do Brasil, muito bem, cresceu 6% para 7 bilhões. O Itaú, na prestação de serviços, ficou praticamente estável em 10 bilhões e 400, e o Bradesco caiu 5,5%. Isso é mais um ponto negativo para o Bradesco. Na parte de seguros, previdência e capitalização, que o Bradesco é craque, tem a maior receita entre os três, mesmo ele tendo 3 bilhões e meio, que é a maior, caiu 5,4% em relação ao segundo tri. O Itaú cresceu 6,8% e o Banco do Brasil 20%, mais um ponto aí que preocupou o mercado em relação ao Bradesco e explica por que o lucro diminuiu. E aqui eu marco em vermelho o total de 12 bilhões do Bradesco, caindo 5,5%. Agora a gente vai para o custo do crédito. O custo do crédito é o seguinte: o banco empresta, ganha dinheiro naquela margem com clientes que está no começo, só que ele também tem que provisionar possíveis perdas. E aqui eu coloquei tudo que ele provisiona e tudo que ele incorre em ganho ou perda e forma o custo de crédito. Isso daí é um slide novo e mais detalhado que eu criei para vocês. Olha o que aconteceu aqui. Despesa com PDD, provisão para devedores duvidosos. O Itaú cresceu 6%, foi para 8,3 bi. O Banco do Brasil não foi bem, cresceu 38% de um trimestre para o outro. E o Bradesco continuou aqui crescendo 5%, 8,6 bi. Só que o Bradesco, no impairment de ativos, o que é impairment de ativos? É difícil, um pouquinho difícil entender isso. Impairment de ativos é o seguinte: o banco pega todos aqueles empréstimos que ele tem e marca valor de mercado. Isso daí normalmente não dá grandes perdas nem grandes lucros. É uma coisa que influencia pouco, como, por exemplo, o Itaú, que teve um impairment de 158 milhões positivos, e o Banco do Brasil, que teve um impairment de 166 milhões positivos. O Bradesco também teve um impairment pequeno, 233 milhões. Só que no trimestre passado, o segundo, ele tinha tido 1.900 de impairment. Então, o impairment do segundo trimestre do Bradesco, ele mascarou, ele escondeu. Obviamente, quando eu falo mascarou, é para gente que está analisando. Muita gente vai na última linha, que é o custo de crédito aqui,
E quando saiu esse impairment, o custo de crédito do Bradesco subiu, está na última linha, em 2 bilhões de reais. Foi isso daí que preocupou muito o mercado, além das perdas que eu mostrei acima na receita. Isso preocupou muito. Por quê? Porque mostrou que o Bradesco está tendo problemas na área de crédito, que ele está com nível de provisão alto, 8,6 bi, parecido com o do Itaú, abaixo do Banco do Brasil, só que agora ele não tem mais o impairment para ajudar. E isso foi uma coisa que o mercado não esperava. E eu até acho, faço uma meia-culpa aqui, minha de analista e provavelmente de outros, que a gente não percebeu que já tinha subido bastante o PDD do Bradesco em 8,6 bi, estava sendo mascarado pelo impairment. Descontos concedidos todos mais ou menos iguais, receita com recuperação de crédito, o Itaú subiu bem, o Bradesco tem uma boa recuperação de crédito, o Banco do Brasil também, mas no final, como eu mostrei na última linha aqui, 7,3 bi foi o custo do crédito do Bradesco, também o Banco do Brasil deu uma piorada de 1,5 bi, e no caso do Itaú já estava no nível do trimestre anterior. Essa parte preocupou muito e explica a queda das ações do Bradesco, que estava em torno de 23, 22 antes de começar o terceiro trimestre, e quando termina e vem o resultado, as ações estão hoje em R$ 15. Despesas operacionais. Essa é uma parte importante, mas razoavelmente bem controlada. Vocês veem aqui, os números crescem um pouco de um trimestre para o outro, principalmente no Banco do Brasil. No caso do Bradesco, despesas administrativas cresceram mais que os concorrentes, 4,3%. Na última linha, total de despesas operacionais, Bradesco 7,7% de crescimento. Então, vocês estão vendo que a cada slide a gente vai formando uma ideia de como o Bradesco deteriorou seus resultados. Provavelmente eles devem estar trabalhando fortemente agora no quarto trimestre para melhorar isso daí, mas aconteceu, e como eu sempre digo para vocês, o preço das ações refletem resultados. Não tem como, sempre segue resultado. Saiu o resultado melhor, a ação sobe, saiu o resultado pior, a ação cai. E agora os resultados de 2022, eu pego e mostro para vocês cada trimestre dos bancos, projeto o quarto trimestre e fecho o ano, vocês vão entender bem o que aconteceu. Olha aqui, o Itaú vai numa crescente boa e sem grandes surpresas, 7,4 bi no primeiro tri, 7,7 no segundo, 8,1 bi no terceiro, no quarto eu repito 8,1 bi para não incorrer em eventual otimismo ou pessimismo. E aí ele termina o ano com 31 bi 300, 17% de alta em um ano. Ótimo resultado. Eu vou pular o Bradesco, vou para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um resultado excelente, vocês estão vendo aí na coluna 22 sobre 21, tudo crescimento, 34%, primeiro tri, 55%, segundo, 62% no terceiro, repito, no quarto também, para ser conservador, que seria 58%, 31,2 bi, praticamente igual ao Itaú, 49% de crescimento. Só para lembrar, o Banco do Brasil, há 3, 4 anos atrás, ele fazia 60%, 70% do lucro do Itaú. Igualou, ou seja, o Banco do Brasil sempre teve uma administração muito boa, mas está com uma administração melhor ainda e tendo resultados excelentes. Parabéns para todos do Banco do Brasil. Já o Bradesco já começa o primeiro trimestre crescendo bem menos que o Itaú e Banco do Brasil, cresce 5%. No segundo trimestre cresce 11%, ok? E aí vem a notícia
que agora vocês entenderam por que eu fui linha a linha mostrando 22% de queda no lucro, 5,3 bi. Isso daí preocupa o mercado e as ações caem, como eu falei, vem de 23% lá no segundo TRI para 15% no terceiro. Aí eu repito o número no quarto trimestre para não incorrer, como eu disse no Itaú, ou com otimismo ou pessimismo, fecha o ano 24,5 bi, 6% de queda. A grande dúvida do lucro do Bradesco é se ele vai continuar nessa toada de 5 bi 300, um pouquinho a mais, ou se ele consegue voltar para o patamar de 6,871 do primeiro e segundo TRI. Eu acho que tem uma chance, mas não é no curto prazo que eles vão recuperar. O presidente Otávio Lazari deu uma entrevista depois dos resultados e falou que o quarto trimestre ainda seria desafiador. Portanto, a gente pode esperar uma coisa um pouco melhor para a parecida do Bradesco no quarto TRI e vamos ver se em 23 ele volta para essa lucratividade de 6,8, 7,1. Eu estou aqui torcendo que eles consigam. Vamos lá agora para uma parte muito importante depois do lucro líquido, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido dá o quanto um banco, o quanto uma instituição financeira e também uma empresa está retornando para os seus acionistas em termos de rentabilidade. Vamos lá, Itaú, 20,4, 20,8, 21, 20,2, 20,2 no ano. Um bom retorno, principalmente depois do que aconteceu na pandemia, há 2 anos atrás, quando o retorno cai aí em torno de 2 a 3 pontos percentuais. Então, 20,2%. Banco do Brasil, parecido com o Itaú, 17,3%, 20,5%, 21,5%, 21,1%, termina o ano em 20% de retorno. Um bom retorno também parecido com o Itaú. Eu lembro que no passado o Banco do Brasil tinha uma diferença em torno de 5 pontos percentuais. Então, lá se o Itaú tinha um número 20, 21, 23, ele tinha em torno de 5% a menos. O Bradesco, obviamente, com o lucro líquido menor, cai o retorno. Vocês veem aí, está marcado em vermelho, de 18% para 13%. Repete alguma coisa igual no quarto trimestre, termina o ano em 15,7%, e a dúvida dos investidores ele volta para o nível de retorno sobre o patrimônio líquido dos 18%, 18,1% do primeiro e segundo TRI, ou ele vai continuar nos 6%. Eu acho que no curto prazo fica perto do 13%, mas em 23 e 24 tem uma chance de melhorar. Continuando, projeção de dividendos para 2022, que vocês gostam tanto. Eu mostro primeiro o histórico de payout, lucro líquido e proventos, ou seja, dividendos mais JCP. Eu peguei do site statusinvest.com.br. Quem quiser ir lá, está a fonte. Olha só, eu peguei 10 anos de payout, ou seja, distribuição de proventos sobre lucro líquido, média do Itaú 44%, nível atual 21,49% e maior valor 90% foi em 2018, quando os bancos estavam abarrotados de dinheiro e distribuíram quase tudo para os acionistas, porque não ia precisar para os anos seguintes. Então, o importante aqui é entender que a média é 44 do Itaú e o recente, os últimos 3 anos, está escrito pequenininho aqui na tela, ficou entre 24,85, 2020, 26,30, 21, 22 ainda está com 21,49 porque não acabou o ano. Continuando agora o Bradesco, 33,65 a média histórica, maior valor também em 2019, que nem o Itaú, 75% ele distribuiu na época, e o atual,
que é o 20,17, é porque o ano não acabou. Se você pegar 20 e 21, foi melhor, 34% e 39%. Banco do Brasil, média de 37,5%, e pico foi 2013, 61%, e em 2019, igual ao Itaú e Bradesco, distribuiu mais, mas nem tanto mais. E a média aqui dos últimos 2 anos, fechado 31% em 20, 38% em 21. Continuando, agora eu faço a projeção de dividendos e uso 2 tipos de payout. Payout média 3 anos, Itaú 25,3, Bradesco 35, Banco do Brasil 34. Voltando aqui para o Itaú, para todo mundo ver, olha a média aqui, 24,80, 26,30, 21,49, eu usei os 25%. Então o Itaú está com uma média dos últimos 3 anos abaixo de Bradesco e Banco do Brasil. Calculei o dividendos por ação, Itaú 81 centavos para o ano de 2022, já distribuiu 38,6. Então falta aí pouco mais de 40 centavos. Dividend yield 3,1. O Bradesco sempre rodou num dividend yield aí, tirando aquele pico que foi 2019, ele sempre rodou aí em torno, um dividend yield em torno de 3 a 4%. Eu fiz uma conta também, se o Itaú aumentar o dividendo para 40%, em vez de 81 centavos no ano, vai ser 1,27, mas o mais provável é 25%. Bradesco, 35,1% payout média de 3 anos, que dá 81 centavos, coincidiu de dar um número igual ao do Itaú, já pagou 0,42 centavos, portanto tem aí quase 40 centavos para pagar. Como a cotação do Bradesco caiu bastante, aumentou o dividend yield para 5,3, mas a média do Bradesco é igual ao Itaú em termos de dividend yield, entre 3% e 4%. Banco do Brasil distribuiu 34,2% nos últimos 3 anos, daria R$ 3,67% esse ano, já distribuiu mais ainda, distribuiu 3,82,5%, porque pode ter pego o dividendo do ano passado, que foi distribuído este ano. Esses números também eu peguei no site da Status Invest, que é muito bom. Como o Banco do Brasil tem uma cotação em relação ao lucro bem mais baixo do que os outros, o dividend yield fica mais alto, 10,6%. É animador ter um dividendo tão alto assim para o Banco do Brasil. Agora eu calculo o preço justo por PL, vocês já conhecem esse cálculo que eu faço. Para as empresas eu faço preço justo por EV/EBITDA, não existe EV/EBITDA para banco, eu faço por PL. PL eu dou de 22, calculo a média histórica, calculo o preço justo por média histórica e o potencial de valorização. Vocês já conhecem esse racional. O PL para 2022 do Itaú está em 8,2, Bradesco 6,7, Banco do Brasil 3,2, muito baixo. Média histórica do Itaú 10,8, fazendo pela média histórica, o preço justo da ação do Itaú por PL média histórica deveria estar em 34,40, dá um potencial de valorização de 32%. Quer dizer que vai para 34,40? Não, porque tem várias incertezas políticas e a taxa de juros ficou muito alta, o pré já está acima de 14%, mas melhorando essa parte de incerteza fiscal mais juros, a ação pode voltar a subir, ela iria até R$ 34,40, hoje ela está em torno de R$ 26. Bradesco, o PL tá baixo, porque o lucro caiu e o preço também, a média histórica é 9,2, se voltar para a média histórica, melhorando tudo, dá 21,10, 37% de upside. Aqui fica respondida uma pergunta que muitos me fizeram por e-mail,
que é o seguinte: o Bradesco caiu demais, ele pode subir no curto prazo em relação ao Itaú? E a resposta é não, porque o potencial de valorização dos dois está parecido, 32% e 37%, mostrando que o ajuste da cotação do Bradesco faz sentido vis-à-vis o lucro que está projetado e o PL atual e PL histórico. Banco do Brasil, PL menor 3,2, PL médio histórica 5,4, preço-alvo 57,90, potencial de valorização 68%. Quer dizer que Banco do Brasil vai subir 68%? Não quer dizer, porque no governo Lula 3, com o que o Lula já falou, mais os 4 anos de governo dele, o mercado vai ficar na defensiva e dificilmente vai para um preço justo de R$ 57,90, porém mostra que está exagerado a cotação hoje do Banco do Brasil, deveria valer pelo menos uns 30% a mais. E eu não acredito que o governo Lula 3 vai em cima do Banco do Brasil e vai fazer seus resultados caírem ao emprestar mais e mais barato. Eu acho que tem muito mais risco na Petrobras do que em Banco do Brasil. Continuando, agora o preço justo que eu calculei por PL versus o preço justo dos analistas de mercado, para a gente entender se eu estou com preço muito fora, para cima ou para baixo. Aqui eu peguei a cotação dos bancos, peguei o preço justo por PL médio que eu calculei e comparei com a média da Investing. Vocês já conhecem o brinvest.com, vocês podem entrar lá que vocês vão ver esses números. Preço justo do Itaú meu e da Investing da média parecido, 34,40 com 33,70, e eu peguei também o preço mínimo dos 15, 16 analistas que foram consultados pela BR Invest. O mínimo é 27,70, tem um que está bem negativo, e mesmo assim Itaú tem upside. Bradesco, mesma coisa, só que o meu número é um pouco mais baixo, eu estou com 21,10, enquanto a média do BR Investing está 22,80. O mínimo é 19,90, mostrando que Bradesco tem upside mesmo. E até maior do que o Itaú, mas também tem que considerar que os analistas, em média, demoram um pouco mais para rever seus preços-alvos e provavelmente vão fazer isso com o Bradesco nos próximos meses e esse número deve cair. Banco do Brasil, 34,40, 57,90 é o meu preço-alvo, 54,50 é a média do BR Invest, eu estou um pouco maior e o mínimo é R$40. Então, você vê que, no mínimo, o pessoal está considerando um preço-alvo bem atrativo para o Banco do Brasil. De novo, o Banco do Brasil é o banco mais barato e com melhor potencial de valorização. Por último, e muito importante, eu deixei por último, eu comparei o PL dos bancos brasileiros e o preço-valor patrimonial com o PL e preço-valor patrimonial dos bancos americanos, para vocês entenderem como está barato, principalmente o Banco do Brasil. Então, eu comparo aqui o PL do JP Morgan, 11,5, Bank of America, 11,9, Wells Fargo, 12,9, o Citi está baixinho, 6,5, porque o banco andou tendo problemas e o mercado ficou mais negativo. Vocês veem, PL de 3,2 para o Banco do Brasil, mostra que o Banco do Brasil é o banco mais barato que existe. Aí eu pego uma outra métrica, que também é muito usada em bancos, preço, valor patrimonial. De novo, o Banco do Brasil é o banco mais barato, 0,6, quer dizer, 60% do
valor patrimonial, enquanto o Bradesco tem 1 e o Itaú tem 1,5. JP Morgan 1,5, Bank of America 1,20, Wells Fargo 1,10, Citibank 0,70. O Banco do Brasil é o banco mais barato por conta do risco do governo Lula 3 que começa o ano passado. Mas isso daqui, quando você olha esse quadro, você fala, tá muito barato comparando também com o banco americano. Agora, a cotação, qual que é o histórico da cotação que vocês gostam tanto? As ações do YouTube subiram só 13,6% em um ano, atingiram R$ 31,21 do 10, pouco antes do segundo turno, e hoje está 16% mais barato, a 26,18. Banco do Brasil, em um ano, caiu 26%. Lembra, o Itaú subiu 13%. Atingiram 23% dia 4 de fevereiro e hoje estão 32% mais barato. Tudo isso são os resultados do terceiro trimestre. Por que que o mercado olha tanto o último resultado para o caso de bancos? Porque o banco é um transatlântico andando e ele não se move muito entre um trimestre e outro. Quando dá essa piorada, imagine você voltar para a rentabilidade de um transatlântico. E aí o mercado passa a considerar o quê? O último número do balanço. Que é o último número do balanço de um banco, de uma petrolífera, de uma empresa de papel e celulose, de uma varejista, é a melhor informação que você tem e a que pode se repetir no trimestre seguinte. Por isso que as ações do Bradesco caíram tanto, de 23 para 15,48. Ninguém esperava que o Bradesco fosse abaixo de R$18, mas os resultados, como vocês viram, caíram bastante. Banco do Brasil, o último gráfico, subiram 14,8 em um ano, parecido com Itaú, atingiram R$ 44,00 dia 21 de outubro, perto do segundo turno. E aí, quando o pessoal percebeu que o Bolsonaro não ia ganhar, o Lula seria eleito, começaram a vender pelo risco do governo Lula 3, que eu acho que não é tão alto como estão precificando. As ações estão mais baratas em 29% no espaço aí de um mês. Portanto, chamando para a compra. E, por último, o vencedor do livro dessa semana é o Antônio José de Almeida, que ganhou, está aqui na tela, Os Axiomas de Zurique. E a gente tem também, essa semana, para o vencedor, essa camiseta que a Júlia, nossa diretora de marketing, mandou. Essa é a camiseta do Team Levante. O Team Levante é um time de corrida, liderado pelo Rafael Bevilacqua, que vocês conhecem bem. Ok, pessoal? Muito obrigado, então, a todos pela audiência e pela paciência. Eu estou gravando na quinta-feira, antes do Jogo do Brasil, espero que ele ganhe da Sérvia, e essa semana tem mais 2 jogos, quando você estiver vendo. Espero que o Brasil tenha ganho os 3. Ok, pessoal? E para você, Antônio José de Almeida, que escreveu Quero o Livro, parabéns, você ganhou o livro e mais a camiseta Team Levante. Ok? Pessoal, boa semana a todos e bons negócios.